Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui na estrada com ninguém mais que Jonathan Lima, do canal O Garotinho. É isso aí, o Garotinho. Estamos aí partindo para capital alagoana para fazer um trabalho lá. E aí a gente vem com um vídeo para hoje sobre: tu tem um amigo teimoso? Esse vídeo é para ele. A Bíblia fala sobre um homem por nome de Balaão. Ele não tem descendência judaica, mas ele é um homem que tem contato com Deus. Isso mostra que Deus não tinha no Antigo Testamento exclusividade para com Israel, em sentido de se relacionar, de falar. Mas tinha um rei que queria muito derrotar o povo de Israel. E esse rei sabe do contato que Balaão tinha com Deus. E aí manda que os seus príncipes vão lá até a casa dele, contratem ele para que ele amaldiçoasse o povo de Israel e ele pudesse vencer a guerra. O que acontece? Eles foram a primeira vez. Chegando lá, Balaão diz que não poderia dizer nada mais, nada menos do que o que o Senhor Deus, o Adonai, falasse para ele. Então ele não diria nada mais, nada menos do que o que Deus tinha pronunciado para ele. E aí eles chegam lá com a proposta, ele pede um tempo, ora ao Senhor, ele busca a face do Senhor, e o Senhor fala com ele, diz a ele que aquele que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar, e que aquele que Deus pôs a mão, ninguém pode fazer voltar atrás. E essa foi a mensagem que Balaão passou para os príncipes. E eles voltaram ao seu rei. E aí falaram a notícia de que Balaão havia falado para eles. E aí o rei não se comoveu. O rei não ficou satisfeito com o que tinha ouvido. E aí manda príncipes mais importantes, e aí com uma proposta mais promissora, financeiramente falando. E aí eles chegam lá, e aí fazem a proposta a Balaão. E Balaão, ouvindo a proposta, ele diz assim: não importa se prata ou se ouro, não importa se o reino inteiro for lhe dado, mas ele só vai dizer aquilo que realmente Deus disser a ele. E aí ele busca a face de Deus, mesmo sabendo que Deus já havia falado uma vez para ele que não iria mudar, não iria retroceder naquilo que havia falado em relação a Israel. Mas mesmo assim ele teima, porque ele, pelo relato, é como se ele acreditasse que Deus iria mudar, se Deus iria realmente ouvir aquela petição. E aí nessa hora em que ele busca a Deus, Deus diz assim: vai com eles. Como que disse assim: tu não é teimoso? Vai lá ver, porque eu particularmente não vou mudar. E aí Balaão vai, coloca os aparatos em sua cavalgadura, e aí vai o caminho com os príncipes. E aí no caminho Deus coloca um anjo com uma espada de fogo. E a jumenta de Balaão desvia-se do caminho uma vez, e ele bate nela. Desvia-se do caminho a segunda vez,
e ele bate nela, desvia-se do caminho a terceira vez, e nessa terceira vez ela vai para um lugar tão estreito que imprensa a perna de Balaão na encosta, de tão estreito que era o local. E Balaão começa a bater nela e ela se deita. E aí Balaão bate, e aí Deus dá a possibilidade daquela jumenta falar. Dá a possibilidade da jumenta falar. E aí ela começa falando, questionando o seu Senhor. Ela disse: tenho eu desobedecido alguma vez na vida o Senhor para que tenha me batido? Tenho feito algo na vida do Senhor para que o Senhor precise me bater? E aí ela diz: não tens visto um anjo no caminho com espada desembainhada? E aí o que acontece? Abriu-se os olhos de Balaão, que até então estava cego espiritualmente, ele não estava notando de que ele estava indo por um caminho que não era a vontade de Deus, porque há muitas pessoas que querem, porque querem de toda forma, de que Deus se adeque aos seus pensamentos e não ao pensamento de Deus. As pessoas querem que Deus faça o que elas querem e ponto, como se elas tivessem o melhor caminho, como se elas tivessem a melhor escolha, como se elas tivessem os melhores propósitos. Mas não. O anjo diz: podia eu ter te matado 3 vezes com a minha espada. E aí é quando você percebe que muitas vezes aquilo que parece mal é um livramento de Deus para a tua vida. Se não fosse o desviar da jumenta, Balaão tinha morrido a fio da espada do anjo. E ele estava batendo nela, achando que ela estava fazendo algo de errado, mas ela estava livrando o seu Senhor da morte por causa de sua teimosia. Então eu tiro uma lição muito forte nessa passagem, de que nós devemos ter cuidado em não forçar a porta de que Deus fechou, em não retroceder no caminho em que Deus nos tem conduzido, em não virar para a direita ou para a esquerda onde Deus mandou ir em frente. Os projetos de Deus são melhores do que os teus. Os caminhos de Deus são melhores do que os teus. E a Bíblia afirma e confirma de que o fim das coisas são muito melhores do que o princípio, se realmente formos no caminho em que Deus ele está de acordo. Essa é a mensagem que deixo para você, e que Deus abençoe em nome de Jesus, e vamos continuar lendo o manual. Tchau, tchau.